Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja conosco nesta manhã. Manhã do dia 7 de janeiro de 2020, terça-feira. Louvemos e agradecemos ao Senhor nosso Deus, ao Senhor nosso Pai, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã o Senhor, na sua infinita bondade, o Senhor, na sua infinita misericórdia, derrama sobre mim e sobre os meus o dom mais precioso que existe, que é a vida. Obrigado, Senhor, por estar vivo neste dia. E é com muita alegria, celebrando a vida, que nós vamos partilhar o que o Senhor diz no Evangelho. Evangelho que está no livro de Marcos, capítulo 6, versículos do 34 ao 44. Marcos, capítulo 6, versículos do 34 ao 44. Se você gosta de acompanhar com a sua liturgia diária, abre na data de hoje, terça-feira, 7 de janeiro de 2020. Mas se você prefere acompanhar com a sua Bíblia, deixar marcadinho, orar depois, ler mais tarde. Marcos, capítulo 6, versículos do 34 ao 44. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Já estava ficando tarde, quando os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para que possam ir aos sítios e povoados vizinhos e comprar algo para comer." Mas ele respondeu: "Vós mesmos, dai-lhes de comer." Os discípulos perguntaram: "Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar de comer a toda essa gente?" Jesus perguntou: "Quantos pães tendes?" Ide ver. Eles foram ver e disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na relva verde, em grupos para a refeição. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Em seguida, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando-os aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu também entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda encheram 12 cestos de pedaços dos pães e dos peixes. Os que comeram dos pães foram 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa manhã de hoje, vemos nesse Evangelho de Marcos, Jesus, que algum tempo atrás nós vimos Jesus nascer, celebramos o nascimento, celebramos a manifestação, a epifania. Agora Jesus já caminha entre o povo. Jesus caminhava ali entre a multidão, e quando ele viu que ajuntou uma multidão, ele começou a ensinar, a falar sobre o reino dos céus. As pessoas ficavam entusiasmadas, porque as palavras de Jesus não eram só palavras. As palavras de Jesus, de fato, arrastavam eles ouviam, e como se mastigassem as palavras de Jesus, aquilo os alimentava. E eles ficaram presos, de uma certa forma. Eles ficaram: "Poxa vida, que coisa maravilhosa ouvir isso do mestre", e ficaram ali sem dar conta das horas. Aí os discípulos lembraram Jesus: "Mestre, já está ficando tarde, esse lugar aqui é muito deserto. Vamos despedir essa multidão aí que já está faz tempo, para que eles vá para os povoados vizinhos para eles comerem." Aí Jesus olha com compaixão aquela multidão de gente. Imagine só, meus irmãos, cerca de 5.000 homens, só que não estamos falando das mulheres e das crianças, só homens. Imagina, mais de 5.000 homens. A gente não tem nem noção de como é isso. Jesus falava para todos. E aí Jesus, com o amor de um Deus que é presente, e um Deus que não é omisso aos nossos sofrimentos, fala: "Essa multidão já está como ovelha sem pastor. Eu não posso despedi-los assim de barriga vazia.
Eles precisam ver quem sou eu. E aí Jesus faz a pergunta aos seus discípulos: quantos pães ainda tem lá? Aí eles falam: 5 pães e 2 peixes. Aí 2 fatos que a gente pode analisar e trazer como forma de oração. Jesus pega os pães e os peixes. Olha o que Jesus faz primeiro. Agradece a Deus Pai o que ele tem. Em segunda, o outro gesto que nos leva a ser agraciado. Ele partilha. Meus irmãos, aí todos aqueles 5.000 homens, com mais as mulheres e mais as crianças, todo mundo comeu, todo mundo fez os grupos de 100, de 50, todo mundo comeu, saciou e ainda recolheram 12 cestos cheios de pães e de peixes. Meus irmãos, eis aqui a chave do segredo se a gente quer ser abençoado. A gente precisa primeiro de tudo agradecer o que tem. E depois partilhar, se preocupar sempre em partilhar. Infelizmente a nossa natureza humana, falo de mim também, muitas vezes está mais presa em reter para si. Não, eu tenho, eu quero acumular. Eu tenho 1, eu quero 2, eu tenho 2, eu quero 3, eu tenho 3, eu quero 4. E assim a gente vai nessa ambição desenfreada e sem se preocupar com o outro e vai indo. E a gente vê o país nessa situação em que está. Eu fico pensando, já pensou se cada brasileiro, logicamente incluído eu, todo dia agradecesse o que tem e logo em seguida se preocupasse em partilhar com os outros? Como seria essa nação? Como seria esse país? Eis a chave do segredo. Agradecer o que tem e partilhar com os outros. Não reter só para si. Não se preocupar só com a sua vida, só com o seu modinho de viver. Agradecer e partilhar. Essa é a realidade de um Deus que nos ensina como ser abençoado. Quantas vezes nós queremos ser abençoados, mas não abandonamos o egoísmo? Quantas vezes nós queremos ser abençoados em algo, mas não sequer agradecemos a Deus quando Ele nos dá e o que Ele nos dá. Vivemos murmurando e reclamando porque é pouco, porque não dá, porque está faltando. Muitas vezes a gente esquece de agradecer. Vejam vocês, Jesus tinha 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas. Que coisa absurda, não? Muitos acham que Jesus fez uma mágica lá, e aí aqueles 5 pães e 2 peixes multiplicou, mas não foi mágica não, meu irmão. Deus não faz mágica. Deus age no amor, Deus age na misericórdia. Ao agradecer e ao ter o desejo de partilhar, as coisas se multiplicam. Se multiplicam. E aí a gente vai ver na ação de Deus. A gente não pode achar que Deus vai fazer mágica quando mais a gente precisa. Eu estou precisando de uma coisa, eu vou orar e Deus vai fazer mágica. Deus não vai fazer mágica, não. Existe sim o segredo de agradecer e partilhar. A gente pode ver pela vida dos santos. Nós temos aí a nossa irmã Dulce dos pobres. Temos lá o hospital que ela construiu. Eu pergunto a você, aquela mulher tinha dinheiro para fazer um hospital? A nossa santa irmã Dulce tinha dinheiro para fazer um hospital? Tudo que ela alcançou foi pelo desejo de partilhar, foi pela graça de agradecer o que ela tinha, o pouco que ela tinha quando ela ajudava os pobres e partilhar. O desejo de partilhar, o desejo de ajudar um, o desejo de ajudar o outro e o outro e o outro. A gente vê no que dá. Hoje o hospital que ela tem, se eu não me engano, na Bahia, é um dos hospitais mais completos do Brasil. E um detalhe, feito somente pela obra do reino de Deus. Ali não tem dinheiro de corrupção, não. Então, a gente vê que o Deus que nós servimos não é um Deus que faz mágica, mas é um Deus que espera um retorno nosso também. Precisamos agradecer o que nós temos, precisamos partilhar, nós precisamos partilhar o que temos. Ninguém não tem algo que possa ser partilhado. Todo mundo tem alguma coisa que pode ser partilhado, um dom, uma palavra, um pãozinho, um feijão, uma mistura. Todos nós temos algo que pode ser partilhado com aquele que tem menos que a gente. O problema é que nós estamos muito preocupados com o nosso egoísmo. Eu quero juntar, eu quero ter, eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero subir. E não nos preocupamos com o outro que está vivendo uma situação mais difícil que a nossa. E Deus se entristece com isso? Meus irmãos, para que a gente veja a ação de Deus em nossas vidas e na vida dos outros, nós precisamos agradecer mais. Nós precisamos ter o desejo de partilhar aquilo que temos.
Amém? Vamos agradecer ao Senhor e vamos pedir nessa oração, Senhor, pela vida que existe nesse evangelho, pela força que existe nessa palavra. Faça essa simples oração pedindo que o Senhor modele o meu coração, para que eu tenha, Senhor, a disciplina de agradecer mais, de reconhecer a sua ação em minha vida, para que brote no meu coração desejo de partilha, para que, Senhor, esse egoísmo vá saindo do meu coração, o individualismo vai caindo por terra. Porque o Senhor não é um Deus que age no egoísmo, no individualismo. O Senhor não é um Deus que age na ingratidão. Embora muitas vezes somos ingratos e o Senhor, pela sua misericórdia, nos ajuda. Mas isso precisa mudar, Senhor. Pedimos a Ti a graça de sermos gratos ao Seu amor. E pedimos a Ti também capacita-nos a partilhar, Senhor, a renunciar ao egoísmo. É o que nós Te pedimos, porque vimos que essa é a chave de bênçãos. Agradecer e partilhar. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E o inimigo acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Eu quero agradecer a você que está inscrito no meu canal. Muito obrigado, Deus te abençoe. E a você que ainda não se inscreveu, fica o convite, se inscreva no meu canal. O Leigo Fala. Vamos partilhar e viver as experiências que o Evangelho nos proporciona. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma ótima e abençoada terça-feira. Amém.